Oi pessoal, estamos de volta, mais um encontro, mais um bate-papo do NextPod, um lugar que realmente tem vindo a ser cada vez mais privilegiado, mais interessante e onde nós podemos conhecer as pessoas do Nexus, as pessoas que fazem parte, que fazem diferença, que contribuem para a construção do Nexus. Hoje eu tenho aqui comigo um amigo, um cara que já nos acompanha há algum tempo. Edson, bem-vindo ao nosso NextPod. Eu que agradeço, Thiago. Demorou, mas aconteceu. Demorou, né? Eu não ia provocar, mas já que você Não, disse, eu tenho consciência. eu tentei já mais uma vez, porque o Edson é uma pessoa que eu criei uma relação, assim como várias outras pessoas do Next, criei uma boa relação. É uma pessoa que me ajuda, até na minha empresa, na orientação, em várias coisas, e uma pessoa com quem eu gosto também de discutir sobre Nexus, não só Muito sobre bem. tecnologia, mas sobre o Nexus. Então é uma pessoa que eu gosto de ter por perto e ultimamente temos estado um pouquinho distantes, não podemos deixar que isso aconteça. Mas o universo conspira a favor, porque com as mudanças que está acontecendo, em breve estaremos mais conectados agora com o novo grupo, não é? É, sem Isso dúvida, aí. sem dúvida. Edson, me fala um pouquinho. Antes, eu felizmente que já te conheço um pouquinho. Por acaso, eu acho da vida pessoal, acho que muito pouco. Acho que nós não devemos ter falado muito. Talvez eu vá encontrar ou ouvir aqui algumas surpresas. Sim. Mas pronto, todo mundo quer conhecer um pouquinho o que é o Edson. Até eu acredito que mesmo em Alphaville haja pessoas que não saibam das particularidades de quem é o Edson. Onde é que o Edson nasceu? Qual o seu time? Tem filho? Não tem? Gosta de pet? Não gosta? Eh, Fala um pouquinho. Muito bem. Na verdade, sou pai da Maria Eduarda, casado com a Andréa já há 17, quase 18 anos. Está prestes a completar. De coração sou São Paulino, mas se fosse pelo amor do meu pai seria palmeirense. Então tá ali dentro de um bom contexto de E é futebol. possível compatibilizar os dois? Eu fico só olhando, mas o coração só bate para um. Isso aí a gente só respeita a escolha do pai. Porque ele também respeitou a minha, então tudo bem. Mas o sonho dele que fosse palmeirense, né? E tô aí já com os meus 40. Entrei na faixa dos 40, né? Então tô na faixa dos 40, 46 agora. Empreendendo há 7 e no mundo da tecnologia há um pouco mais de 25 anos. Então, já uma longa trajetória aí. No mundo do empreendedorismo mesmo, foram 2 momentos. O primeiro momento com 13 anos, quando eu vendi sorvete, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Comecei vendendo no bairro. Meu pai sempre pregava que a gente precisava conquistar nossas coisas, né? Ganhar a nossa liberdade com o nosso suor. E aí, poucas opções, né? Porque com 13 anos você vai trabalhar, não tinha tantas coisas para você fazer. E ele trabalhava numa construtora, então também não tinha oportunidade lá. E aí eu vendo uma pessoa trabalhando com isso, eu falei, cara, eu vou vender sorvete. E comprei, aí ele me ajudou a comprar a primeira caixa. Fiz uma compra, se eu não me engano, de 40 unidades e fui com a caixa nas costas vender nos terminais de ônibus da região onde eu morava. Então, Isso essa onde é foi a que era? primeira. Não era em Alphaville, não era em Não, não, era no Barueri. centro de Carapicuíba, porque eu não nasci lá. Nasci em São Paulo, isso é interessante, eu nasci em São Paulo, no bairro da Lapa, mas morei na Leopoldina por um período, depois eu fui para Carapicuíba e tô lá até hoje, né? Tive até uma mudança durante esse período, mas gosto muito do bairro, do lugar, tô lá há bastante tempo. Então era no terminal, que era comum ali você com uma caixa de sorvete, principalmente na época do verão, né? Atender ali as pessoas que estavam esperando no ponto de ônibus para ir ou para ir para trabalho, ou para voltar para ir para casa ou para voltar para casa, para o trabalho. Então sempre fiquei ali durante um ano e meio fazendo essa atividade antes de entrar para o Senai. Então essa foi a minha primeira experiência como empreendedor. Que Então legal. depois que eu entrei para o mercado de trabalho, eu É que, fiquei por um muito lado, é tempo. legal isso mostra a tua vertente de empreendedorismo, mas também é legal porque o teu pai, os teus pais te deram a oportunidade e te deram força Sim. para fazer isso. Hoje eu vejo mais dificuldade. Ah, não, que feio, ou nem pode, porque é exploração, não é? E você acaba não tendo essa exposição. Então você teve essa oportunidade de realmente, eh, com coisas boas e más, que eventualmente, mas que você teve de ter esse seu desafio e essa tua conquista, não é? E ele também veio de uma família humilde, né? A família dos meus pais, do meu pai, paterno, né? Paterno, eles são de roça, né? Então, apanhava café, milho, e viviam na roça. E com 16 anos, meu pai
Ele não queria mais aquela vida, então ele saiu do interior de Minas e veio para São Paulo. Na verdade, ele foi para Cubatão trabalhar em construção como ajudante. Então, para ele, essa questão de você conquistar já era uma coisa natural. Então, para ele não fazia sentido dar de mão beijada para nós. A gente tinha que ir atrás das nossas conquistas. E foi assim com as minhas irmãs também. Não, nenhum das nós quatro tivemos essa bandeja. Nós tivemos que começar muito cedo. Mas tem até uma história engraçada que eu lembrei agora, muito antes disso ainda ali. Eu e meu amigo Fernando de infância, a gente convive até hoje. A gente confeccionava pipa para vender para os nossos amiguinhos da nossa cidade. Olha para você ver como veio isso agora na mente, eu lembrei. Esse dia eu encontrei com ele, a gente estava falando sobre isso. Então a gente fazia pipa, né? E vendia para os outros que não tinham a habilidade que a gente tinha de fazer. Então, desde cedo ali, sempre fazendo alguma coisa. Muito legal, muito legal. E tu ias falar um pouquinho que foram duas etapas. Essa primeiro e agora uma mais recente. Isso, porque depois disso eu acabei entrando para o mercado corporativo, eu fiz Senai, né? Tive algumas passagens aí pelo mundo da mecânica, então eu fui caldeireiro durante um tempo, atuei 6 anos na área, que foi um desses três. Quando eu terminei ali os 13 anos na parte de vender sorvete, eu entrei no Senai, então foi 2 anos de escola e empresa junto e depois mais 3, 4 anos operando em algumas empresas. Inclusive trabalhei na Alstom, que é um grupo europeu, né, da França, metrô de São Paulo, Fortaleza e algumas áreas. E eu fiquei muito fascinado por área de tecnologia até quando tive a minha primeira oportunidade. Isso foi lá em 2000. Então eu fiquei de 2000 até 2018 no mercado corporativo, né, trabalhando em grandes empresas. E aí, em um determinado momento, finalzinho ali de meados de 2017, eu conversando com a minha irmã, ela falou: Edson, por que você não, com esse conhecimento, essa experiência que você tem, você não abre o seu negócio na área de tecnologia? Confesso a você que eu fiquei bastante resistente, né? Porque eu não enxergava isso como uma coisa que, poxa, realmente ia dar sucesso. Então, parte disso eu devo falar que me lembrou dessa habilidade de se comunicar, de estar presente com as pessoas. E engajei. Falei, cara, vamos tentar. E ela foi a primeira cliente, né? Então você tem que começar vendendo para quem está junto com você. Ela foi nossa primeira cliente, a gente alugou um notebook para ela. E aí as coisas começaram a se encaixar, né? Eu comecei a enxergar ali toda a experiência que eu tinha em várias empresas. Eu falei, cara, aqui dá para fazer serviço, aqui dá para fazer serviço. E aí fui agregando esse serviço ao longo do tempo. Fazer agora em dezembro 7 anos, não oficial setembro 7 anos. Porque primeiro você testa, né? Depois você abre o CNPJ, se der certo. Foi esse o caminho que nós fizemos. E a empresa chama-se iOware. iOware. Me explica um pouquinho o nome. Tem algumas coisas que eu entendo, Ware, não sei, mas explica a conjunção desse nome. Como é que surgiu? Perfeito. O Ware vem das palavras software, hardware e peopleware, né? Porque a gente também faz alocação de pessoas. Então, em alguns clientes que nós atuamos, nós temos colaboradores que ficam lá full time ou parte do tempo auxiliando nas demandas de tecnologia. E o I/O vem daquele computador que é tudo em um, chamado All-in-One. Na minha época de mercado, né, eu trabalhava na HP, eu ganhei um apelido do ON, porque a HP ela tinha uma campanha muito forte na época chamada On Computing, né, que todos os computadores estavam online. E isso foi um material que eu trabalhei muito na parte de desenvolvimento de canais. E acabei ganhando esse apelido. E no início até tentei abrir o nome da empresa com esse nome. On Desk, On Computing, mas já havia registros, né? E aí eu lembro de ter demorado, você vê que o nome do registro aconteceu em 2013, mas eu já estava com o nome registrado desde 2009. Então, e foi justamente nessa época que eu vi esse nome, gostei e falei, cara, não existe ninguém. E eu tive um cuidado de pesquisar, né, também para não ter problemas com o registro da marca. Não existe no mundo nada, nem com .com, nem .com.br. Então eu fiz os registros desde aquela época e guardei. Falei, cara, uma hora eu vou usar. Você vê que de 2009 até 2017 foi um longo período. E aí, quando fundou a empresa, eu falei, cara, vai ser esse o nome que já estava guardado e registrado. Eu tenho mais uns 5 domínios guardados lá, tá? São ideias que podem a qualquer momento surgir. Lançar, tá guardado. Pronto para usar. E como é que está a fase da tua empresa? Eu sou como tu sabes, já faz o quê? Há quanto tempo a 2 anos. corretora? Acabamos de renovar o segundo contrato. Segundo ano. Obrigado, diga-se de passagem. Maravilha. E realmente eu fiz meio que um teste, eu sempre tive alguma dificuldade de acreditar se valeria a pena ou não, e na fase de estruturação da empresa, eu sempre gosto de olhar um pouquinho para a frente e ter
e costurar tudo para que a empresa possa crescer num formato muito adequado. E tu me ajudaste muito nesse olhar para a frente e ir colocando as melhorias e os softwares e os hardwares e a forma de estruturar e os controles, e nós fomos colocando essas camadas e elas vão evoluindo, e eu já estou já Já estou desafiando para a desafiando próxima. para nós olharmos para mais coisas, mas nós, a última que fizemos foi o sistema de controle dos funcionários à distância, Exato. que é bem interessante, que nós acabamos conseguindo ver, não só quando ele entra ou não entra, se ele está ativo, em que aplicativo está ativo, se são aplicativos que podem estar ou não estão. Então, nos permite, na verdade, estar do lado, como se estivesse na mesma sala, em que eu olho para a tela do que é que ele está a falar. Aqui eu não preciso olhar para a Exato. tela, eu consigo ver da minha tela o que é que ele está fazendo. Então é uma forma super interessante, e essa parte criativa é sempre muito boa. Como é que você está vendo a iOware, todos estes desafios? Para onde é que vai a tua empresa? Acho que a pandemia ela trouxe desafio para todos os empreendedores, né? O principal deles, que não é parte da cultura do brasileiro, é a questão de trabalhar home office. Nas passagens pelo mundo corporativo onde eu atuei, isso era comum. Então, eu ia normalmente segunda ou terça para o escritório só. Os outros dias você tinha que estar atendendo o cliente. Eu tinha um gestor que tinha uma frase que eu gostava muito, que ele falava assim, que vendedor bom é o que gasta a sola de sapato. Então, se você está no escritório, você não está vendendo. Então, ele sempre nos incentivou muito a estar na rua atendendo e vendendo para os nossos clientes, né? E aí, com esse advento da pandemia, as organizações precisou se adaptar com esse novo modelo de trabalhar home office. E é uma dificuldade muito grande para o empresário entender o que está acontecendo na ponta, né? E você tem desafio dos dois lados. Você tem um empresário que precisa entender que o colaborador tem o tempo dele, ele vai fazer, ele vai executar. E o outro lado, o colaborador também precisa entender que você foi contratado e você precisa executar. Então, não é porque você está em casa que você vai trabalhar a hora que você quiser. Então, o que a gente busca para auxiliar os empresários a qual a gente tem contato direto ou com os seus projetos é vencer esse desafio, né? Então, esse era um desafio que vocês tinham. Pô, como é que eu entendo a produtividade desse cara que está lá? Então, essa é uma solução que monitora. Existem vários tipos, né? Tem essa que é um pouco menos invasiva, tem a que tem gamificação, de você pontua a eficiência daquela pessoa em casa, e tem a outras que são mais rígidas, né? Então, o que foi crucial para o seu negócio é você entender que tinha um meio termo, né? Então, vocês dosaram isso e isso trouxe a produtividade. Mas eu queria lembrar uma coisa que da nossa última reunião, que eu fiquei sabendo que vocês implementaram o OMIE. E Sim. foi depois da nossa conversa, né? O Riquini contou isso para mim. Falou, não, a gente está implementando o OMIE. Eu vi começar a chegar os boletos. Eu falei, olha só, então, a RDN foi produtiva, porque ali vocês perceberam também que tinha que fazer uma implementação de um novo RP para fazer um pouco da gestão Isso do financeira. Nexus. Isso do Nexus, Isso do Nexus, exatamente. Do Nexus, exatamente. Não da parte de seguros, né? Mas era uma coisa que precisavam fazer. Mas ainda preciso desafiar, se falaste nisso, eu acho que nós exploramos muito pouco o OMS. Se você tiver como nos ajudar nisso, com certeza nós temos coisas para navegar em termos desse sistema. Nós fizemos na unidade de Alphaville agora, lá para o novo projeto, uma apresentação. A gente falou sobre CRM, RP e Hub, né? São as principais ferramentas de gestão de negócio. A gente tem um desafio agora com uma mudança fiscal que está para acontecer a partir do ano que vem. Então, você tinha perguntado sobre como que a gente está olhando isso. A gente está olhando com muita atenção porque o ciclo de mudança ele é muito curto. As obrigações são muito complexas e então a gente está olhando já, tentando entender quais são os sistemas que estão preparados para essa mudança do futuro. Então, a mudança aí de várias categorias fiscais que nós temos para um único posto, o tal do IVA, que a gente entende que em algum momento deve começar a implementação. Então, essas mudanças, elas impactam diretamente o negócio do cliente, seja no âmbito fiscal para apuração, seja até no método de trabalho que ele faz, né? Então, a gente tem que olhar isso com um pouco mais de atenção daqui para frente, e a gente está olhando para isso. Esse é um dos projetos. O segundo, eu acredito que é a inteligência artificial. Ela veio uma força muito grande, né? É, a gente percebe muitas pessoas usando de forma correta, muitas pessoas usando de forma errada. Existe até um consenso nos Estados Unidos.
onde eles estão querendo colocar uma chancela, sabe um carimbo? Quando você vai lá na IA e cria alguma coisa, sair com uma assinatura de que aquilo foi criado por uma IA. Porque hoje está todo mundo também criando conteúdo, criando ferramenta e nem sempre com autoria própria, né? Ou seja, você até pode colocar lá, mas não copiar exatamente o que a IA está trazendo para você. Então, isso é um desafio que o mercado está enxergando. Os atendimentos operacionais também é outra coisa que vai mudar bastante. Mas eu acredito que vai demorar um bom tempo aí para todas as empresas mudarem nessa parte de IA. Mas gradativamente estão fazendo adesão de soluções voltadas para isso, inteligência artificial. Essa é uma é algo que veio para ficar. Acho que não há muita discussão já quanto a Não. isso. Acho que pode haver um pouco de discussão e havia muita gente que tinha um pouco de medo. Isso vai mudar a vida de nós vivermos. É uma ferramenta, não é? Ele pode ser um pouquinho mais ou ser uma ferramenta que nos leva a muita coisa, mas não deixa de ser uma ferramenta. E tem que ser entendida como uma ferramenta. Quem sabe é mais do que isso, mas pelo menos é uma ferramenta e é uma ferramenta que deve ser utilizada a nosso favor e da forma correta, não é? Sim, ela já ajuda muito, viu, Já. Thiago? Eu acredito que toda tecnologia ela vem. O que é difícil é nós, seres humanos, nos adaptar a ela da forma correta, da forma eficiente e produtiva. Porque, no final das contas, é uma ferramenta que vai te ajudar. Dominar, acho muito difícil. Tem uma coisa que ainda é importante, que é o olho no olho, a presença, o apertar a mão, você conversar com outras pessoas para poder fechar negócio, isso dificilmente a IA vai nos substituir, né? Claro. Então, há muito espaço para nós ainda no mercado de trabalho. Me fala uma coisa, antes de entrarmos mais no Nexus, nos assuntos do Nexus, me fala o que é a tua empresa, qual é o diferencial dela? O que é que você acha que faz um cliente? E depois eu vou-te dizer a minha experiência, que eu acho que é interessante você ouvir. Mas o que é que faz, o que é que deveria fazer uma pessoa dizer, não, vem para a minha empresa porque eu te dou isto e pouca gente ou ninguém te dá? A parte de atendimento para resolver os problemas operacionais e deixar o empresário cuidar do negócio é, sem dúvida, a nossa maior fortaleza. Então, estamos totalmente alinhados, porque era isso que eu ia dizer. O vosso atendimento é campeão. Muitas das vezes, como a pessoa tem nesse serviço, é realmente não conseguir falar, não ter a disponibilidade das pessoas, não ter a atenção, até a preocupação. E vocês têm a esse nível de preocupação. Não é só de Sim. resolver, é de preocupação de realmente atender. Me fala um pouquinho, entrando agora na parte do Nexus, como é que foi, como é que foi a vida da tua empresa dentro do Nexus? Como é que ela se casou? Qual a importância dela? Olha, o empresário que não se conecta, que não se desenvolve, e para nós eu vejo que isso foi fundamental. Esse é o segundo grupo, né? Vamos fazer 3 anos já que a gente está aqui no Nexus. E as portas se abrem de uma maneira proporcional a que você se dedica. Essa é a principal mensagem que eu tenho para o empresário que ainda tem dúvida se deve ou não participar do Nexus. Principalmente porque quando você se doa ao próximo, as coisas acontecem de uma forma natural. E a gente não precisa forçar, a gente não precisa brigar, pelo contrário, né? Você se dedica, você se coloca à disposição, você ajuda um, ajuda a outra aqui, e naturalmente a outra pessoa ela retribui isso para você. Pô, eu conheço um cara que conhece tecnologia, eu vou colocar vocês em contato. Se o outro empresário faz essa indicação, que nós lá na nossa metodologia defende que isso é 50% do processo, os outros 50% é contigo, né? Então é você ouvir, entender e atender. Tem um slogan da JSL que eu gosto muito: entender para atender. E acho que essa é a forma que a gente tem de fazer os nossos atendimentos. E aí, quando a gente olha para dentro do Nexus, um membro de sucesso lá dentro também tem a mesma postura. Então, ele primeiro entende para poder atender. E isso ajuda muito no processo de networking. Tem que estar ali presente e poder ajudar. Oh, Edson, sabes que uma das coisas que eu tenho orgulho no Nexus, e falo isso muitas vezes, eh, é que boa parte, eu julgo que a grande parte, acho que mais de 80% dos ex-presidentes do Nexus continuam como membros do Nexus. Sim, O que, na minha opinião, faz todo sentido. Quando você vive em comunidade, e é isso que nós desejamos que os grupos se tornem, que sejam comunidades, faz todo sentido. Porque você está naquela comunidade, você se ajuda uns aos outros e, de tempos em tempos, tem pessoas que se disponibilizam, que se doam mais para fazer o grupo melhor.
acaba por ser uma doação para o grupo e dar um pouco da sua energia, da sua inteligência, da sua capacidade para desenvolver o grupo. Você foi um presidente importante, num momento importante. Como é que foi essa experiência e gostas, o que é que tu dirias para as pessoas de quererem, gostarem, de verem ou não ser, estarem disponíveis para ser presidente ou pelo Sim. menos da liderança? Comigo, acho que foi um pouquinho diferente de muitos que eu ouço sobre quando você faz essa pergunta, porque eu já fui presidente direto, eu não passei por outra cadeira. Então, eu não tive aquela coisa de sentar numa cadeira já quentinha e entender como as coisas iam funcionar, né? Já foi de sopetão. Eu acho que a comunicação foi um fator que ajudou, né? As pessoas entendiam que isso era um fator importante. Você tem que desenvolver a comunicação da sua equipe, das pessoas que estão contigo ali. Agora, liderar pessoas que não têm obrigação nenhuma da satisfação é o maior desafio, né? Então, assim, a gente sempre tem que dar um passo atrás, ouvir, entender, e mais do que isso, né? A gente tem que se colocar na posição do outro para validar se aquele sentimento, aquele problema, ou aquela dor que chegou até você, porque o presidente, como tal, diz o nome, ele tem que lidar com todas as dificuldades que venham aparecer dentro do grupo, né? E essa é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. Então, muitas vezes a gente vai liderar pessoas que ela não tem obrigação nenhuma de responder você, né? Ela não tem obrigação nenhuma de abaixar a cabeça ou te ouvir. Não, ela simplesmente, ela é uma empresária, ela é independente, ela poderia pegar e ir embora amanhã se ela quisesse, mas então você tem que desenvolver essa habilidade. Eu acho que esse foi o maior desafio durante essa gestão aí de presidente. Que tudo indica que vai começar de novo. Eu ia agora perguntar, ia-te perguntar agora isso, como é que tu estás, porque eu ainda não sei, para mim é novidade isso, é novidade. E eu ia-te perguntar isso, como é que tu estás preparado para assumir novos desafios e novas coisas? Pelos vistos é isso que está para acontecer agora, né? Cara, eu sou suspeito de falar porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Nexo, pela metodologia, pelo jeito que a gente se encontra, pelas pessoas que estão ali e se dedicam, né? E acho que tem uma coisa que é muito legal que você deve acompanhar também, é quando você vê o crescimento. Quando você vê uma pessoa nova, ela chega, despretensiosa, mas se doa, e você vê ela gradativamente crescendo, e a gente tem bons exemplos em Alphaville disso, você fala assim, cara, que bom que você insistiu mais um pouquinho, porque é gratificante para quem está aqui do lado da coordenação, porque eu comecei como presidente, mas depois eu fui VP de negócio, VP de conhecimento. Então eu tive oportunidade de desenvolver outras habilidades e me conectar com pessoas também que eram completamente fora do Nexo. Você vai convidar pessoas para apresentar, né? Então eu estou olhando isso com bons olhos, vai ser um excelente desafio, é um lugar novo, coisas novas, pessoas novas, isso acaba motivando mais também. Então, se for decidido assim, já adianto que estou pronto. Que maravilha. Não, disso eu não tenho dúvidas nenhumas. Bom, Edson, o que é que eu vou te pedir? Como nós falamos sempre, e sempre é o final Final. das nossas entrevistas, dos nossos bate-papos, fala com a tua turma, fala com a Alphaville, passa a tua mensagem de agradecimento, de entusiasmo, aquilo que tu quiseres. Bom, primeiro, equipe Alphaville, parabéns. Passamos por 2 anos complexos, mas melhoramos, crescemos e aprendemos e novo ciclo é necessário. De todas as competências que o empresário precisa ter, a de se conectar e estar presente é uma coisa que faz a diferença para o seu, para o nosso, para o negócio de todo mundo. Então, esteja presente, participe, que você só tem a ganhar. Maravilha. As palavras sábias do Edson. Edson, como te digo, fica aqui o desafio público. Temos que estar mais próximos, temos que conversar mais, seja do Nexus, e vamos ter motivos para fazer isso, seja também da vida profissional, que acaba sendo sempre interessante. Gente, mais uma vez, aqui um papo que nos deu a oportunidade de conhecer uma pessoa importante, uma pessoa que está connosco há algum tempo, que nos ajudou na construção de um grupo super desafiante, um grupo que nos provocou. O começo do grupo Alphaville foi uma aventura, foi o primeiro grupo que nós criamos praticamente sem intervenção do Nexus em termos de estrutura e que foi muito bem e que acabou nos trazendo até um sócio, não é? O Riquini, que foi o primeiro presidente, virou sócio do Nexus. Então é um grupo que nós temos uma relação muito boa. Então,
Não deixem de nos acompanhar, não deixem de estar sempre presentes, de nos seguir e de conhecer realmente aquelas pessoas que fazem e constroem o Nexus. Obrigado e até ao próximo episódio.